Olá, boa noite para você e mais uma vez obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O TVU Notícias desta quinta-feira está começando agora e com muita informação. Você confere os destaques. Nós vamos falar da hanseníase, doença que tem cura e tratada na rede pública de saúde, mas 2016 fechou com números alarmantes da doença. Você está em dia com o seu cartão de vacinas? Vamos falar sobre o calendário de imunização em Uberlândia esse ano. E você sabe quanto vai pagar de IPTU? Quando o boleto vai chegar na sua casa, nós vamos responder no TVU Notícias de hoje, que tem ainda jovens donos do próprio negócio. Aumentou em mais de 70% o número de empreendedores com menos de 24 anos. Tem a previsão do tempo e o quadro Mercado de Trabalho. Eu fico com você até às 7h30 da noite. A gente começa o TVU Notícias de hoje falando da hanseníase. A doença, que há muito tempo era chamada de lepra, tem cura e o tratamento pode ser feito totalmente na rede pública de saúde. Mas mesmo com toda a assistência e informação, no ano passado os números foram alarmantes. Uma das mais antigas doenças da história da medicina. Só no ano de 2016, 198 pessoas foram diagnosticadas com hanseníase no Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, o CREDESH, que atende 100 cidades, incluindo Uberlândia. Com o aumento no número de casos, a doutora Isabela afirma que a informação é a melhor maneira de se prevenir da doença. A hanseníase é uma doença endêmica, isso significa que ela é muito frequente na população. E qualquer pessoa pode ter hanseníase, não tem distinção de sexo, classe, nada. Então é uma doença endêmica, ela é causada por uma bactéria que é transmissível enquanto a gente não faz o diagnóstico e o tratamento do paciente, e ela só vai causar alguma deformidade, incapacidade, se o diagnóstico for tardio. Então, o nosso grande desafio na hanseníase é fazer o diagnóstico precoce, porque é uma doença que lesa, que ataca os nervos periféricos, que inervam os braços, as pernas, a face. Então, com isso, que ela dá a sensibilidade, a força e até o suor, o pelo, tudo isso é inervação periférica. Então, quando tem essa lesão, então você tem uma lesão do sistema nervoso periférico. Esse é a doença hanseníase. Das 198 pessoas diagnosticadas com a doença em 2016, 145 são de novos casos. 6,8% desse número são crianças menores de 15 anos, índices que preocupam os agentes de saúde. Ter menores de 15 anos entre os casos novos significa que tem adulto perto dessa criança sem tratamento. Então, quando a gente diagnostica um caso menor de 15 anos, a gente imediatamente tem que fazer uma busca ativa de casos para poder ver qual o adulto que está transmitindo para essa criança. E é importante dizer que uma vez que ele está tomando o tratamento, tomando a medicação para a hanseníase, ele não oferece qualquer risco. Aí não tem sentido nenhum tipo de isolamento, separar talher, separar a cama, roupa de banho, absolutamente nada. Nós estamos no século XXI, é uma doença curável e a gente tem que acabar com o preconceito, porque a hanseníase tem cura. Uma vez diagnosticado e em tratamento, o paciente passa uma lista de pessoas que teve mais contato nos últimos 5 anos. Dulcinea é responsável pelos exames dessas pessoas e reforça a importância de ir até o centro de tratamento. Através do paciente, nós vamos ter uma lista de conviventes dos últimos tempos e nós vamos mandar uma convocação, uma data de consulta para esses conviventes, familiares, comparecerem no serviço para a gente fazer o exame e ver se algum está doente. A assistente social Helenilce conta que a principal luta hoje é contra o preconceito da doença. Quando ele chega diagnosticado, ele vai para casa, a família também já tem essa ideia, né? Então ele já chega com o preconceito de que a doença é lepra e que ele tem que se isolar de tudo, né? Porque essa é a história que vem carregada de muitos anos, né? E o serviço social, então, ele vem para desfazer esses mitos, né? Colocar, né, conscientizar o paciente de que a doença, ela
É uma doença transmissível, né? Uma doença crônica, mas que tem tratamento e tem cura. Aos 62 anos, seu Eduardo foi diagnosticado com hanseníase, graças ao CREDEST. Depois de fazer todo o tratamento, hoje ele está curado. Foram muitos anos, passei por vários médicos, manchas, nódulos, não sou Eduardo, dermatologistas e outros mais. Não sou Eduardo, é alergia com alguma coisa. Foi tomando o corpo todo. Seu Eduardo também afirma que a cura aconteceu devido ao apoio da família. Muitas famílias, na época da falta de informação da hanseníase, isolava a pessoa da família. Mandava para as colônias e nem visitaria mais. E a minha foi o contrário, a minha me apoiou muito. Me deu apoio e me apoia. A minha família é a melhor coisa que eu tenho. O tratamento da hanseníase é todo custeado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, e o centro de referência em Uberlândia fica na Avenida Aspirante Mega, número 77, no bairro Jaraguá. Agora vamos à previsão do tempo para a primeira sexta-feira, 13 do ano. Em Uberlândia, pode chover durante boa parte da tarde e da noite. Máxima prevista de 34 graus e mínima de 20. Vamos saber como fica o tempo agora em outras cidades da região. Em Patrocínio, o dia começa nublado e pode chover à tarde. A temperatura varia entre 20 e 34 graus. Sol entre nuvens em Araxá. A sensação térmica pode ficar mais agradável em função da umidade do ar. É que pode chover durante quase todo o dia. A mínima é de 19 graus e a máxima de 33. Em Perdizes, a sexta-feira amanhece nublada e pode chover a qualquer hora. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 28. Em Frutal, a temperatura fica entre 20 e 29 graus e tem possibilidade de chuva o dia todo. Nessa semana, falamos muito sobre a vacinação contra o HPV e a distribuição de graça também para os meninos de 12 e 13 anos. A proteção contra diferentes doenças depende sim da vacinação. Por isso, é importante ficar atento ao calendário de vacinação do município. Eu recebo aqui no estúdio a Cláudia Oliveira, que é coordenadora municipal de imunização e vai falar com a gente sobre as vacinas que são distribuídas e, claro, sobre as mamães e os papais também que estão frequentando aí os pós-unidades. Cláudia, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, Flávio. Já te faço essa pergunta. É importante mesmo regularizar o cartão de vacina? A gente tem falado tanto do HPV para meninos agora porque, de fato, o Brasil veio com isso e as cidades, os municípios também estão aderindo e isso é muito bom. A vacina de graça também para os meninos. Mas não é só HPV, quer dizer, a gente tem que se preocupar com tudo, não é mesmo? Exatamente. É importantíssimo, né? A gente, a cada ano, vem ampliando mais, o Ministério da Saúde vem ampliando mais esse calendário de vacina, né? Para doenças imunopreveníveis, doenças que podem ser evitadas. E é importante que a gente tenha sempre esse cartão em dia. E mais do que o cartão em dia, é guardar esse cartão como um documento, né? Porque a gente, às vezes, não guarda esse documento. E esse é o atestado de que a gente está protegido, né? O cartão de vacina. Pode acontecer, inclusive, às vezes, até na sua vida adulta, em alguma empresa, talvez, que está te contratando em algum lugar assim, pedir o cartão de vacina, não é mesmo? Exatamente. É super comum. Hoje, tem várias empresas que solicitam o cartão de vacina do funcionário e dos filhos, né? Justamente para ampliar mesmo, para a gente garantir, né? Por isso que o Brasil hoje já conseguiu erradicar algumas doenças com esse trabalho conjunto de todos, né? Em prol dessa imunização. E como é que funciona essa parceria entre o governo do estado, o governo federal? Porque a gente sabe que tem que ter o repasse das doses. Uberlândia, felizmente, em relação ao HPV, tinha as doses já no município, conseguiu até antecipar um período que seria liberado para os meninos. Uberlândia estava até na frente, quer dizer, vamos liberar já para os meninos, porque a gente tem em estoque, entre aspas, mas quer dizer, tem lá armazenado. Como é que funciona essa parceria? Então, normalmente a gente às vezes fica em algumas situações, como por exemplo, foi anunciado em dezembro que em janeiro nós já começaríamos a vacinar os meninos e Uberlândia, por ter já esse estoque, não precisou de ficar aguardando o Estado repassar. O Estado nos faz uma entrega segunda-feira, né, agora, então a gente acredita que nós
nós temos doses suficientes até segunda-feira. Segunda-feira eu recebo, na terça a gente já começa a fazer esse repasse. Então, tem que ter essa sincronia, né? Para que a gente não fique desabastecido. Então, graças ao estoque que nós tínhamos, a gente consegue atender essa demanda. Cláudio, uma outra dúvida. Em relação às vacinas, são várias, claro, distribuídas gratuitamente. Como é que a gente fica sabendo em que unidade ou em que posto de saúde aquela dose específica ela é oferecida? Estou falando no geral, claro que tem algumas que em todas estão preparadas, outras não. Como é que funciona isso? Na verdade, todas as unidades têm todas as vacinas. A exceção se faz com a BCG e que essa vacina normalmente se faz na maternidade, quando nasce. Então, a gente só tem nas UAIs a BCG, tendo em vista caso na maternidade tenha acontecido algo que essa criança não tenha sido vacinada. Caso contrário, as demais vacinas, todas elas, estão disponíveis em todas as unidades, todas, não há exceções. Cláudio, nosso tempo está praticamente esgotado, mas assim, um recado para quem está em casa em relação ao cartão de vacinas e ao calendário do próprio município. Nós estamos preparados para receber realmente toda a população. A gente sabe que a saúde, infelizmente, a saúde pública no país, ela está passando por problemas muito sérios. O Uberlândia não é diferente em relação ao atendimento direto, mas em relação às vacinas, a gente tem um controle, a gente tem um cuidado e consegue aí atender a população pelo menos esse ano tranquilamente? Tranquilamente. Nós vamos ter esse aporte maior de doses recebidas, né? Nós precisamos desse aporte para que a gente não tenha falta, mas isso normalmente, essa programação já está definida, segunda-feira essas vacinas estão aí, não há nenhum risco de que essas vacinas não cheguem. Nós estamos preparados, sim, nós precisamos do apoio da população, que a população realmente procure, né? A gente teve uma adesão, uma baixa adesão. Na verdade, a gente teve uma boa adesão, mas abaixo da expectativa. Entendi. Com relação às meninas, né? E agora nós esperamos vacinar os meninos. A gente sabe que nesse período de férias é um pouco mais difícil, né? Tá viajando, né? Mas a gente espera, no retorno às aulas, a gente vai fazer uma programação para que a gente possa fazer a segunda dose nas meninas, que ainda não procuraram a unidade de saúde para se vacinar, e vamos vacinar também os meninos, né? Então, a gente vai aplicar a primeira dose, porque são 2 doses, né? A primeira dose e daqui a 6 meses a segunda dose. Então, a gente vai fazer essa cobertura na escola, que a gente sabe que adolescente, realmente, nós temos que ir até eles, né? Porque eles vacinar, eles não gostam muito, né? É verdade. Cláudia, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Que bom. E no próximo bloco, nós vamos falar do pagamento do IPTU em Uberlândia. Teremos reajuste no valor do imposto? Quando os boletos serão entregues? Você vai ficar sabendo daqui um pouquinho. Eu volto já. A Universidade Federal de Uberlândia abriu vaga para concurso público. São 6 vagas para profissionais com nível fundamental e superior. A remuneração inicial é de R$ 1.834 a R$ 3.868, dependendo do cargo escolhido. Os interessados devem se inscrever pelo site da UFO até o dia 23 de janeiro. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 80. E o edital completo está disponível no www.ingresso.ufo.br. Você que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira a partir de agora as vagas oferecidas pelo Cine de Uberlândia. Vaga para técnico em eletromecânica. O salário é de R$ 1.100 e é preciso 6 meses de experiência, mais ensino médio completo ou técnico. Vaga para mecânico de manutenção de máquina industrial. O salário é de R$ 1.863 e é preciso experiência de 6 meses, mais ensino médio completo. Vaga para farmacêutico. O salário é de R$ 1.200. É preciso experiência mais superior completo. Vaga para desenhista industrial gráfico, design gráfico. O salário é de R$ 1.200. É preciso experiência na função, mais o ensino fundamental completo. Vaga para analista de sistemas. O salário é de R$ 3.000. É preciso 6 meses de experiência, mais ensino superior completo em informática ou ciências da computação. Vaga para técnico químico. O salário é de R$ 1.057. Experiência de 6 meses, mais curso técnico em química. As vagas oferecidas estão abertas no Cine de Uberlândia, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 136, no centro.
O horário de atendimento é das 7 da manhã às 5 da tarde. Sempre no início de ano não tem como fugir dos impostos, e um deles é o IPTU. No ano passado, em Uberlândia, o reajuste foi de 11% em relação a 2015. E agora, em 2017, teremos reajuste quando os boletos serão entregues? Estas e outras perguntas, quem vai responder para a gente é o Geraldo Magela, que é diretor de Receitas da Secretaria Municipal de Finanças. Geraldo, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já faço a pergunta, o que nós temos de informação em relação ao IPTU? Nós teremos um reajuste novamente? Como é que vai ser esse reajuste, inclusive em relação ao ano passado? Sim, o reajuste desse ano é 7,39%. E o lançamento ainda não está fechado, mas deve ser previsto o vencimento para abril, como os outros anos, os anos anteriores. Então as pessoas não precisam ficar preocupadas. Ah, meu boleto não chegou, eu não sei quando que vai pagar. É porque, na verdade, essa data, pelo menos para a entrega dos boletos, ainda não foi definida. Sim, a Prefeitura irá encaminhar os carnês normalmente, como sempre faz. Provavelmente o vencimento seja em abril, então em março a gente deve estar distribuindo os carnês. Como é que é feito esse reajuste? Com base em quê? Nós tivemos no ano passado um reajuste de 10,90%, quase 11%, praticamente 11%. Esse ano bem menor do que o ano passado, o reajuste esse comparado. Ele é feito com base em quê, Geraldo? Com a variação do INPC de dezembro a novembro do ano anterior. É mais ou menos a inflação. Isso, inflação. Tipo a inflação, só que pega a variação do INPC. Entendi. Qual que é a importância? A gente sempre fala do pagamento, que é um dever, a gente tem os direitos e os deveres, e é um dever da população Itaquite com o município. Qual a importância do pagamento do IPTU para o município? Olha, essa receita é uma receita própria do município, que é de grande importância no orçamento municipal. A gente passou agora por pouco tempo, você viu a cidade toda esburacada. Esse dinheiro, por exemplo, ele entra para esse tipo de trabalho também, para recapeação das ruas, para creches, escolas. Então, ou seja, ele entra para o orçamento municipal e ele é atribuído em tudo que é necessário. Ele dá até mais autonomia para o município, né, em relação ao governo do estado e ao governo de Minas, ao governo federal, porque o município tem total autonomia sobre esse recurso, não é isso? Com certeza. Essa receita, como eu falei, é uma receita própria. Então, o município administra ela da forma que bem achar melhor. Quem está isento de pagar o imposto? Os proprietários de uma única casa com no máximo 70 metros de construção. Entendi. Então, quer dizer, a casa pode ser apartamento também, porque a gente tem hoje esses condomínios de apartamentos com menos de 50 metros quadrados e tudo mais. Quer dizer, quando o imóvel, então, tem essa metragem? Não, neste caso não. É casa somente. Apartamento, existe uma isenção para apartamento, mas é uma lei separada. É aquelas, quando o imóvel é compro pelo Minha Casa Minha Vida, devidamente documentado e tal, diferente. A Lei 6066, que é a isenção por tamanho, por área construída, ela engloba somente casa. Ah, entendi. Em relação à fiscalização, a gente sabe que existem, pelo menos assim, em alguns momentos nós tivemos algumas irregularidades em relação ao próprio registro do imóvel, o tamanho do imóvel, aquela coisa toda. Nós temos agentes suficientes para fiscalizar isso, para acompanhar e saber de fato quem está quite ou quem deveria pagar, por exemplo, e não paga o imposto, por exemplo? Não, a prefeitura hoje não tem um corpo de fiscal suficiente para fiscalizar a cidade toda. Mas existem métodos para isso, existe georreferenciamento, geoprocessamento, e isso tudo o município, obviamente, pretende utilizar. E fazer o controle. Geraldo, só para a gente fechar, reforça para quem está em casa a importância de manter em dia o imposto. Eu sei que nós não temos a informação clara sobre essa data fechada de recebimento do boleto e de pagamento, mas a importância para quem está em casa em se manter quite com o imposto. Claro, é de suma importância para a prefeitura, todo mundo sabe a situação que a prefeitura se encontra. A receita será muito bem utilizada e irá ajudar muito na administração municipal e a própria, vamos dizer, o cotidiano do uberlandense. Que bom. E dá autonomia para o município em relação ao governo do estado, que eu acho que é fundamental também, né? Com certeza. Para a gente, com certeza, aplicar melhor esse recurso. Geraldo, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, estamos à disposição. Que bom, obrigado. Jovens donos do próprio negócio. Aumentou em mais de 70% o número de empreendedores com menos de 24 anos. A reportagem você confere no próximo bloco. O TV Notícias volta em instantes. Até já. A gente volta falando de uma lei que foi criada em Belo Horizonte sobre a gratuidade nos estacionamentos de shoppings da capital mineira. Aqui em Uberlândia, o assunto já foi discutido na Câmara de Vereadores, mas não ainda como um projeto de lei. A questão é que a capital, que deveria servir de exemplo, no primeiro dia após a regulamentação dessa garantia para o consumidor, muita gente nem sabia que não deveria pagar. E quem exigiu esse direito precisou de muita paciência.
Para quem ia aos shoppings de carro, já tinha um gasto garantido, o estacionamento. Quanto você pagou pelo estacionamento? Paguei R$5. R$5? R$5. Você acha um absurdo isso? Você pagar, você consumiu? Claro, eu tive um consumo, né? E acho que pelo consumo eu não deveria estar pagando estacionamento. Né? Então isso eu acho um absurdo. A gente já paga para entrar aqui, para comprar um monte de coisa. Mas a partir de agora, pagar para estacionar nos centros de compras e hipermercados de Belo Horizonte só se o consumidor não gastar nada nas lojas. A lei que dispensa a cobrança do estacionamento foi sancionada em outubro do ano passado, mas só agora foi regulamentada pelo prefeito Alexandre Calil. Para se livrar da cobrança, o consumidor deve comprovar um gasto de 10 vezes mais a hora cobrada pelo estacionamento. O benefício é válido para as primeiras 6 horas. Depois desse prazo, o estabelecimento poderá cobrar normalmente. Muita gente ainda não sabe da regulamentação. Está sabendo da nova lei agora, que não precisa pagar? Não, às vezes eles falam isso, vão e voltam, a gente nunca sabe, né? Outros até sabem, mas na hora de correr atrás dos direitos... Eles dificultam um pouquinho, né? Você tem que dar a volta no shopping, procurar o saque para depois voltar no caixa. É meio complicado, mas se você pedir, você consegue. Eles não quiseram dar o direito para a gente, vocês têm que ir no saque. Chegou lá no saque, você enfrenta uma fila, acha ruim da gente ainda pegar o benefício. Quando pega o benefício, você não consegue sair no seu estacionamento, na sua portaria. Você é enviado para outra portaria do estacionamento, que é no piso inferior, para conseguir homologar o cartão para sair. O shopping ou hipermercado que descumprir a lei será multado em mais de R$15 mil. Penalidade que é aplicada em dobro em caso de reincidência. Este advogado alerta que não pode haver qualquer constrangimento na hora de cobrar a isenção. Em situação de negativo do direito ou até mesmo qualquer constrangimento no exercício mesmo, seja uma intensa burocracia, enrolar o consumidor, deve existir uma denúncia aos órgãos de defesa do consumidor, em especial ao PROCON de Belo Horizonte, já que é uma lei municipal e a própria Prefeitura de Belo Horizonte está imbuída em fazer valer essa regulamentação. O SESC em Uberlândia está oferecendo um curso de graça para a formação de cuidadores de idosos. As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira da próxima semana, de 8h30 da manhã às 5 da tarde, lá no SESC mesmo, na rua Benjamin Constant, número 844, no bairro Aparecida. As aulas teóricas e práticas serão ministradas no período da tarde, de 23 de janeiro a 6 de fevereiro. Um levantamento realizado pelo Sebrae apontou que houve um crescimento de 71% no número de microempreendedores individuais com idade de até 24 anos. Algumas das razões para esse aumento é a recolocação no mercado de trabalho e também trabalhar sem patrão. Ana Carolina é de uma família de empreendedores. Formada em Direito, escolheu seguir a tradição. Fez curso de costura e desenho de moda. E em 2013, começou o próprio negócio no e-commerce, uma linha de roupas fitness. Por mês, vende em média 300 peças. Eu sou muito ligada ao mundo fitness, a exercício, atividade física, qualidade de vida. E eu pensei, por que não montar alguma coisa ligada a esse mundo? Foi aí que eu tive a ideia de montar uma confecção de roupa feminina e que deu muito certo. Em 2014, decidiu inovar. Mudou para a cidade de Uberaba e lá conheceu o Polydance. Teve a ideia de criar uma linha de peças para a prática da modalidade. Hoje é o carro-chefe de vendas. Foi onde abriu a porta para o meu empreendimento crescer de verdade, porque eu consegui atingir um público de nicho e produzir roupas para a Polydance, que eu uso o mesmo tecido das roupas fitness e consegui expandir o meu negócio com isso. Foi muito interessante. Segundo o levantamento realizado pelo Sebrae, entre os anos de 2011 e 2013, houve um aumento de 71% no número de microempreendedores individuais com até 24 anos de idade. E o número de jovens empreendedores só cresce no Brasil. Nessas buscas que eles fazem, enfim, eles começam a encontrar a questão do microempreendedor individual, que é uma possibilidade que eles têm de realmente tornar esse sonho em realidade, sem a necessidade de ter um investimento alto em infraestrutura, porque eles podem realmente prestarem serviços ao invés de ter uma loja, enfim. Isso é o primeiro ponto, né? E depois, com o passar dos anos aí, o crescimento do negócio, realmente buscar voos mais altos e ter mais sucesso.
Para quem sonha em ter o próprio negócio e começar uma empresa, o analista de negócios do Sebrae, Fabiano, explica que é importante fazer a formalização e planejar uma gestão equilibrada. É interessante que ele pensar que ele está montando um negócio, né? E o negócio não é só esse primeiro passo do registro, e principalmente a questão da gestão, da sobrevivência desse negócio, do crescimento, dos controles, do planejamento. Então, assim, é muito importante essa questão dessa preparação antes de abrir o negócio, né? Para que ele não abra e esse negócio tenha um curto prazo de vida. Ana conta que busca fazer o empreendedorismo sustentável. Usa o que sobra dos tecidos para confeccionar a linha praia. E para 2017 já tem vários planos. A expectativa é fazer mais viagens, estudar mais o mercado para poder continuar empreendendo e trazendo novidade para as nossas clientes, que já são fiéis, e conquistar um público novo e cada vez maior. Eu fico por aqui e me despeço de você aí de casa, lembrando que todas as reportagens exibidas aqui no TV Notícias podem ser vistas novamente na página da TV Universitária e no Facebook. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Um abraço e até lá.